Eu faço questão de tornar a minha gratidão aos céus pública, entendendo que é Deus que está nos proporcionando este momento tão precioso de estarmos reunidos aqui para buscarmos o seu santo nome. E aproveitar o ensejo para agradecer ao pastor Valdir Carneiro. Deus continue abençoando, pastor, uma honra conhecê-lo. Está muito elegante, hein? Um dia eu vou usar um terno desse aí. Vamos aplaudir a Deus pela vida do Valdir? Que pastor maravilhoso. Deus abençoe, pastor. Uma alegria. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pelo pastor que foi me buscar lá no aeroporto e depois foi me pegar no hotel. Deus abençoe abundantemente a sua vida, a sua esposa. Obrigado pelo carinho. Mas estou muito feliz em estar aqui com vocês. Felizão. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu vou ser muito objetivo. Vocês encontraram? Está assim a palavra de Deus. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Agora olha o que aconteceu no 8. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, louvando, saltando e louvando a Deus. Muito obrigado, até aqui é o suficiente. Eu acredito que nós estamos diante de um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E o fato dele ser um texto muito conhecido está diretamente ligado na sua simplicidade. É uma história miraculosa, porém muito simples. Eu acredito, pastor Saulo, que todos os que estão aqui já tiveram a oportunidade de ouvir pregações a respeito deste homem que ficava mendigando na porta do templo. Então, partindo deste princípio, eu estou consciente de que eu não estou trazendo nada novo para vocês, tipo, uau, o que o pastor vai pregar? Que história é essa que eu nunca ouvi? Muito pelo contrário, pastor Valdir. A história desse coxo é uma história costumeiramente mencionada, né, nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Então, partindo do princípio que vocês já conhecem o texto, eu não vou assim perder, no bom sentido da palavra, né? Deixa eu usar uma colocação melhor. Eu não vou usar o tempo com coisas que vocês já sabem. Então, vou fazer aqui algumas observações que eu acredito que são cruciais para que nós possamos ter uma linha de raciocínio coerente dentro da literalidade do texto. Eu vou contar a história para vocês, só para vocês lembrarem e percebam como é o seu nome. Thales. Olha que história simples, Thales. Eu vou contar do começo ao fim, sem nenhuma dificuldade, pela simplicidade, não é nem pela minha capacidade, mas pela simplicidade da história, Thales. 2 discípulos de Jesus, Pedro e João, estavam indo para o templo, exatamente na hora que os judeus se reuniam para orar. Chegaram na porta do templo, Thales. Eles encontraram um homem que todos os dias era colocado ali para pedir esmolas aos que entravam. Observação: esse homem era coxo desde o ventre da mãe dele. Ele viu os discípulos, pediu uma esmola, os discípulos olharam para ele,
pediram para que o coxo os olhasse. E aí o coxo olhou esperando receber alguma coisa, Thales. E aí Pedro falou para ele: olha para nós, né? Pediu, o coxo está olhando, esperando receber alguma coisa. E aí Pedro disse para ele: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Pegou o coxo pela mão direita, os calcanhares do coxo se firmaram, né? Imediatamente o coxo deu um pulo, começou a andar, entrou com os discípulos no templo, saltando, louvando a Deus. E todos os que estavam lá dentro do templo ficaram perplexos, Thales, porque sabiam que agora quem estava pulando lá era o mesmo que ficava mendigando na porta do templo. Ponto final, acabou a história. Essa história do começo ao fim, vocês perceberam que, é incrível, porque tem um feito miraculoso, um coxo está pulando, porém é muito simples. Como é o nome do senhor? Irani. Está vendo que o senhor está ligado? Irani. Então é uma história muito simples. Você já ouviu? Já conhece essa história, Irani? Nunca ouviu? Já ouviu? Então é uma história que costumeiramente ela é mencionada. Eu vou fazer aqui algumas observações, só a caráter de conhecimento, que acredito que vai ser interessante aí para aqueles que ainda não sabem. Irani, primeira observação é sobre o horário que os discípulos foram para o templo. No versículo 1, a Bíblia diz que Pedro e João subiram para o templo à hora 9. Nessa hora 9, se nós fôssemos contextualizarmos, Thales, seria às 15 horas. Né? Se nós fôssemos trazer, pastor Aldir, esse culto para os dias de hoje, seria uma tarde da bênção, né? Um ciclo de oração, que era o horário que os judeus se reuniam no templo para orar. Então, essa hora 9, esse horário que Pedro e João estão se direcionando, se locomovendo, subindo ao templo, é exatamente às 15 horas. Então, nós estamos falando de uma tarde da bênção, ok? Segunda observação, Saulo, é que esse coxo, ele não sofreu um acidente. Como é o seu nome? Anderson. Esse homem, Anderson, ele não sofreu um acidente e ficou coxo. A Bíblia faz questão de enfatizar que ele era coxo desde o ventre da mãe dele. Exatamente. Coxo de nascença. Então nós estamos falando, Anderson, de um homem que já nasceu bloqueado. Então nós estamos falando de um homem que já nasceu com bloqueio. Ele não sabe o que é andar. Thales, por essa deficiência, ele passou a ser mendigo, né? Todos os dias ele era levado para a porta do templo para fazer o quê? Pedir esmolas. Simplificando, ele era mendigo. Interessante. Ó, isso aqui não tem no Google, hein? Todos os dias ele era levado até a porta. Dá para você fazer uma pregação aqui, Thales. Ó, ele sabe o que é a porta, mas não sabe o que é o templo. Eu já vi pessoas pregando que ele era levado para o templo, mas na verdade ele era levado para a porta. Por quê, pastor? Porque a lei proibia qualquer deficiente físico de acessar o templo. Então, se fosse hoje em dia, só para vocês entenderem, esse homem não poderia entrar dentro da igreja. Ele não poderia estar aqui no nosso meio. Ele tinha que ficar no máximo na porta, porque era lei. Então, vocês estão entendendo? Thales, todos os dias ele é levado para a porta. Então, ele vê todo mundo entrando e saindo, Anderson, mas ele mesmo não entra. Como é o seu nome? Flávio. Eu vou jogar uma pro alto aqui, que só quem está ligado vai pegar. Thales, dá para fazer outra pregação aqui. Primeira pergunta, pastor, se ele não pegar, já acabou, hein? Eu nem vou tentar. Né? Se ele não pegar, eu já estou vendo, vou ver que estão com sono e a gente acaba, fechou? Flávio. Primeira pergunta que eu fiz, Flávio. Flávio, Anderson, Iraci, Thales. Irani, estou gravando o nome. Flávio, primeira pergunta que eu me fiz.
Como que alguém está todos os dias lidando com pessoas que oram e não pede oração? Eu vou repetir para ver se você pega. Thales, ele está todos os dias na porta do templo. Mas a única coisa que ele pede é esmola. Aí eu me perguntei, como que alguém está todos os dias lidando com pessoas que oram e não pede oração? Tipo, como é o seu nome? O senhor? É. Cícero, estou vendo que você está ligado. Entre só nós dois, Cícero. Só nós dois. Esse homem está na porta do templo, Cícero. Vê se faz sentido. Todos os dias ele se relaciona com pessoas que vão no templo orar. Faz sentido, Cícero? Tipo, Cícero, por que nenhum dia esse homem pede oração? Por favor, ora pela minha vida para Deus me tirar desse chão. Cícero, nós encontramos ele pedindo esmola, mas nenhum dia a gente encontra ele pedindo oração. Só entre nós dois, Cícero. Para que ele vai pedir oração se a proposta é ganhar dinheiro? Pegou, Thales? Ó, aqui dá para fazer uma pregação. Flávio, eu estou falando de alguém que está no lugar certo, Saulo, só que a motivação é errada. Eu vou repetir. O lugar que ele está é certo. O problema não é o lugar. O problema é o propósito. Se você não pegar, eu pulo aí. Cícero, ninguém leva ele para ficar de pé. Ele é levado apenas para bater a meta. Então eu estou falando de alguém que chegou no lugar certo com a motivação errada. Esse coxo representa uma igreja. Esse coxo representa uma igreja que conseguiu se conectar a uma geografia certa, mas ainda carrega a motivação errada. E o que você precisa entender é que não adianta você viver no lugar certo se a sua motivação for errada. Porque para Deus, o que vale não é o lugar que você chegou. Para Deus, o que vale é aquilo que te motiva. É por isso que você precisa diariamente fazer uma análise do que te motiva, porque senão você corre um grande risco de viver no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas perdido por causa da motivação errada. Vou simplificar a minha fala para vocês e a gente já caminhar para a pregação. Para os homens, Thales, no caso para vocês, o que vale é a minha apresentação. Como que vocês vão me avaliar? Pela minha pregação. Se eu pregar muito bem aqui hoje, Cícero, vocês vão me dar um joinha, é isso aí, um positivo, né? Pregou bem. Mas Cícero, olha que interessante. Para Deus o que vale não é a minha apresentação. Para Deus o que vale é aquilo que me motiva. Vocês estão conseguindo pegar? Então não adianta eu pregar muito se o que me leva a pregar não é uma motivação correta. Não adianta uma pessoa cantar muito se o que motiva ela a cantar não for uma motivação correta. Então isso aqui é uma linha tênue e uma oportunidade de reflexão, porque eu estou falando que tem como você estar no lugar certo, fazendo até a coisa certa, porém com a motivação errada. Então, o problema desse coxo não está no lugar, o problema desse coxo está na motivação. Agora, olha que interessante, Cícero. Todos os dias ele era levado para a porta do templo com um único objetivo, Thales, que eu acabei de falar para vocês. O objetivo era pedir esmolas, lucrar. Vê se faz sentido. Alguém só leva porque lá ele consegue lucro. Porque se ele não conseguisse, como é o seu nome?
Natanael, chega aqui para você me ajudar no começo. Vamos nós dois. Gostei da cor do teu terno. Fica tranquilo, Natanael. Fica despreocupado. Vou te fazer pergunta difícil, não? Vem. Natanael, qual era a proposta pelo qual as pessoas carregavam esse homem para a porta do templo? Pedir esmola. É isso aí, ó. Só pergunta óbvia, fica tranquilo. Natanael, você acha que se ele não ganhasse dinheiro no primeiro dia que levaram ele ali, você acha que no outro dia levariam ele para o mesmo lugar? Não. Porque se o ponto não tivesse dando retorno, eles procurariam outro ponto. Faz sentido? Sim. Mas por que a quadrilha que está por detrás desse coxo, Natanael, não está procurando outro ponto, na sua opinião? Seja espontâneo. Porque ali era o ponto exato. Uau, repete. Ponto exato. Então você está falando que na porta do templo é um lugar estratégico? Sim. Rentável? Com certeza. Lucrativo? Com certeza. Cícero, começa agora. Natanael, todos os dias esse homem se relaciona com dois tipos de pessoas. Todos os dias ele se relaciona com as pessoas que carregavam ele. E todos os dias ele se relacionava com as pessoas que davam esmolas para ele. No caso, as pessoas que faziam manutenção do estado atual dele. Se ele não pegar, a gente pula lá. Ele só chega porque alguém leva. E só levam porque na porta do templo tem esmola? Nos dois relacionamentos, você é inteligente, né, Natanael? Nos dois relacionamentos tem um bloqueio. Eu vou falar primeiro do relacionamento que oferece esmola. Natanael, na sua opinião, lembra que o propósito era ganhar dinheiro. Quando alguém dava esmola para esse coxo, dinheiro, como você acha que ele ficava? Feliz, sem dúvida. Hã? Feliz. Por que ele ficava feliz, Natanael? Porque ele tinha o que ele queria. Uau, repete. Porque ele recebeu o que queria. Mas você sabia que nesse relacionamento que proporciona a esmola para ele tem um bloqueio? Não. Nós vamos aprender juntos. A esmola que ele ganha deixa ele feliz? Sim. Mas tira ele do lugar? Não. Ó, seu amigo pegou, hein? Natanael, só entre nós dois. A esmola que ele ganha não tira ele do lugar. Pelo contrário, faz ele entrar num ciclo vicioso. Preciso voltar amanhã para ganhar mais. Pedro está levando esmola para esse coxo? Não. Sabe por quê? Por quê? Porque a ideia do evangelho não é me dar uma ajudinha. A ideia do evangelho é me levantar de uma vez por todas. Eu estou começando a arrepiar. Tem gente que está pegando. Você tem que parar de se relacionar com pessoas que te proporcionam migalhas. Talvez o maior bloqueio da sua vida tenha sido as pessoas que você tem se relacionado. Enquanto você... Eu estou todo arrepiado, Cícero. Enquanto você se relacionar com pessoas que fazem apenas manutenção do seu estado atual, você nunca vai se levantar na vida. É por isso que você precisa se conectar com líderes, com pessoas que te desafiam a se levantar. E não com pessoas que apenas fazem manutenção da sua paralisia. Obrigado, obrigado. Thales, agora você, vamos lá. Vamos todo mundo junto. Thales, viu que seu amigo acertou, hein? Confia em você. Com você eu vou falar do segundo nível de relacionamento que esse coxo tem todos os dias, dos que carregavam ele para a porta do templo. Thales, lembra que a proposta era ganhar dinheiro. Se ele não pegar, a gente pula, hein? Você acha que os que carregavam ele para ganhar esmola queriam que ele ficasse de pé? Nunca. Por quê? Porque eles usavam ele para ganhar dinheiro. Uau, repete. Porque eles usavam ele para ganhar dinheiro. Então você está falando que existem pessoas que para lucrarem na vida precisam que outras fiquem no chão? Mas Cícero, pega essa. Se alguém está dependendo da nossa fragilidade para se beneficiar,
vão quebrar. Porque Pedro e João estão chegando aí. Dá um toque em quem está do teu lado. Dá um toque em quem está do teu lado. Dá um toque em quem está do seu lado. E fala assim, ó, se alguém está esperando lucrar em cima da sua fraqueza, vão quebrar. Porque Pedro e João estão chegando aí. Pastor Saulo, você já viu pessoas pregando sobre essa história? Me ajuda aqui, por favor. O negócio virou Gideões agora, hein? Pastor Saulo, já viu pessoas pregando sobre esse texto? Sim. Já pregou? Sim. Você percebe que a maioria das pregações enfatizam muito a fala de Pedro para o coxo andar? Sim. Todas as pregações que eu já ouvi, Thales, enfatizam muito a fala de Pedro que não tem prata nem ouro. Mas em nome de Jesus, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, todas as pregações que eu ouço, Flávio, enfatizam muito essa fala de Pedro. Isso aqui não tem no Google. A primeira mensagem de Pedro para esse coxo não foi para ele levantar. Quer ver? Por favor, pastor Saulo, lê o versículo de número 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. O que Pedro e João pediram para o coxo fazer? Olhar para nós. Confio na sua inteligência. Se o coxo estivesse olhando para Pedro e para João, Pedro pediria para o coxo olhar para eles? Não. Espera aí. Então, se Pedro está pedindo para o coxo olhar, é porque o coxo não estava olhando. Sim. Cícero, se o coxo não estava olhando para os discípulos, para onde o coxo estava olhando? Para o chão. Uau, repete. Para o chão. Se ele não pegar, acabou. Sabe por que Pedro não chega falando para o coxo levantar? Sim. Por quê? Porque ele precisava de alguém para levantar ele. Entre nós dois. Pedro não chega falando para o coxo levantar, porque o maior problema do coxo não estava nos pés. Vou repetir. Pedro não chega falando levanta e anda. Isso aqui não tem no Google. Pedro não chega falando levanta e anda. Pedro chega falando olha para nós. Porque o maior problema do coxo não estava nos pés. O maior problema do coxo estava na mente. Ele foi educado a olhar para baixo. Quem leva ele até a porta, educa ele a olhar para baixo. Tipo assim, quanto mais de coitadinho você se fizer, mais dó as pessoas vão ter de você e mais lucro você vai ter. Estão conseguindo pegar? Então quem leva ele, pode deixar o que estava antes, quem leva ele para a porta do templo, educa ele a olhar para baixo. E olha que interessante, as pessoas, obrigado Saulo, as pessoas que educam ele a olhar para baixo, levam ele até a porta do templo. Apenas até a porta do templo. Pedro chega falando para o coxo, antes de eu falar para você levantar, eu preciso falar para você olhar para nós. Porque antes de Deus mudar a sua realidade, Deus está interessado em mudar a sua mentalidade. Pastor, se ele não pegar, eu não... Glória a Deus. Imagina Deus levantar o coxo e ele continuar com a mentalidade de mendigo. Pegou. Imagina Deus levantar o coxo e ele continuar com a mentalidade de mendigo. Eles pegaram, vamos lá. O senhor já imaginou se Deus levantasse esse coxo, se ele continuasse com a mesma mentalidade?
era capaz de ele voltar. Hã? A velha prática. Exatamente, por causa da mentalidade. Por isso que antes de Pedro, obrigado pastor, por isso que antes de Pedro, Thales, falar para o coxo levantar e andar, Pedro precisa falar para ele, olha para nós. Porque o padrão de vida que você está vivendo não combina com o que Deus tem para você. Eu estou todo arrepiado. Flávio, eu vou repetir mais uma vez. Quem tiver boiando não vai pegar, porque tem gente que boia assim, depois mas não entendi a palavra, mas porque não prestou atenção. Eu vou repetir. Ele se tornou coxo ou nasceu coxo? Nasceu coxo. Então preste atenção, eu estou falando que o estilo de vida dele, o padrão dele, a educação que ele recebeu foi essa. Olha para baixo, se faz de vítima, seja mendigo. Eu estou falando de alguém que foi educado a viver nesse estilo. Esse homem não está quebrando nenhuma regra, nenhum princípio dentro da cultura dele. Ele está apenas fazendo aquilo que ele foi ensinado. Ele foi educado a se comportar dessa maneira. E Pedro chega falando para ele, cara, você quer que Deus mude a sua história? Você precisa mudar de comportamento, porque esse comportamento que você está... Tem gente pegando. Esse comportamento que você está tendo não combina com o teu destino. De coração, preste atenção. Eu não estou pregando aqui para ver vocês pulando. Porque por um grande período da minha vida ministerial, eu achava que pulo na igreja, resolvi alguma coisa. Eu não sou contra, sou pentecostal e etc. Só que eu não estou aqui preocupado se você vai pular nessa vigília, se você vai rodar. Sabe por quê? Porque eu aprendi que o pulo que você dá aqui na igreja e o rodopio que você dá aqui dentro não muda nada na tua vida. Pode pular aqui, ver anjo, arcanjo, querubim, rodar. Não vai mudar nada. O que vai mudar a sua vida de verdade? É o comportamento que você vai ter depois dessa vigília. É como você vai... E o que eu estou falando, eu estou todo arrepiado. Tem pessoas aqui, pastor Valdir, que foram educadas da maneira errada. Eu vou repetir, tem gente aqui que recebeu a educação errada. Talvez você cresceu numa família tão humilde, tão simples, que a educação que eles te passaram não combina com o que Deus tem para você. Mas não foi porque eles tentaram te prejudicar. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que você só vai receber aquilo que as pessoas têm. Então imagine alguém que sofreu muito, alguém que apanhou muito da vida, que sempre teve uma vida simples, como uma pessoa que nunca experimentou coisas extraordinárias, vai provocar em você uma mentalidade real. Difícil. Estão conseguindo pegar? Pastor, se ele não pegar, acabou. O que eu estou falando é isso. Deus sabia que Abraão não iria ficar feliz se ele saísse do meio da família dele. Vocês acham que Abraão deu festa quando Deus mandou ele sair do meio da família dele? Imagine, como é o nome da senhora? A senhora é Lisa Linda, olha aí, Linda. Irmã Linda, vou chamar assim com todo respeito. Imagine Deus aparecer para alguém e falar assim, sai do meio da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Com certeza, quando Deus fez esse pedido para Abraão, Abraão não ficou feliz. Mas, Thales, por que Deus mandou Abraão abrir mão da família, da casa do pai? E um detalhe, tem gente que fala das coisas da Bíblia e não faz nem noção do que estão falando. Vocês sabiam que o pai de Abraão, Cícero, era um dos maiores empresários da região? Terá. Então, Abraão estava garantido financeiramente. Abraão tinha uma herança muito enorme para herdar do pai dele. Falando de lógica, não compensava Abraão abrir mão de algo visível para entrar em uma caminhada em busca do invisível. Quando Deus chamou ele, Deus nem mostrou nada. Deus falou, só vou mostrar lá na frente. Então, se você olhar dentro de lógica, não compensava, porque o cara tinha, Cícero.
Então ele ia abrir mão do que ele tinha para atrás de algo que ele ia alcançá-lo futuramente. Mas por que Deus sentiu a necessidade de falar para Abraão, sai daí? Uau, pegaram. Quem falou? Mudar a mente. Era Deus falando, Abraão, tua família é gente boa, gosta de você e você gosta dela. Só que se eu deixar você aí, Vai pensar igual sempre. era Deus falando, tua família é gente boa, mas a maneira que eles pensam não combina com o que eu tenho para você viver. Gente, ó, o que eu estou falando é tão sério que Deus fez questão, Cícero, de tirar um homem do meio da família dele, só para o futuro dele não ser comprometido. Como é teu nome que está de gravata verde? Everson. Quem tiver boiando vai pegar Everson. Você lembra que Deus ungiu Davi a rei? Mas a primeira vez que Davi entrou no palácio, ele não entrou como rei, ele entrou como tocador de harpa. Aí eu me perguntei, se Deus ungiu Davi a rei, Everson, por que Deus não colocou Davi no palácio direto como rei, se ele tinha unção de rei? Só entre nós dois. A unção era de rei, o comportamento ainda não. Pegou? Davi entende de ovelha, leão, de urso, de mato, de capim. Agora de mesa real? De talheres? De palácio? Aí Deus está falando, Davi, como que eu vou te colocar no palácio direto como rei se você não sabe se comportar lá? Então antes de eu te levar para o palácio para você ser rei, eu vou te levar para você ser estagiário. Quem olhar para você com a harpinha na mão vai pensar que você vai morrer tocando harpa. Fica tranquilo, só veja como tudo funciona lá. E aprenda. Porque logo, logo eu coloco você para dominar tudo dentro. Fala para quem está do seu lado. Tem muita gente que não sabe. Mas você já está estagiando. Deus já te colocou do lado de pessoas estratégicas. Deus já te inseriu em geografias estratégicas para gerar em você uma nova mentalidade para que você alcance o destino extraordinário que Ele preparou para você. Você acredita nisso? Levanta a sua mão e expressa alguma palavra que glorifica Ele. Chacoalha a mão de quem está do teu lado, chacoalha a mão de quem está do teu lado, chacoalha a mão de quem está do teu lado, para ele não dormir, chacoalha, chacoalha. E fala assim, ó, chega de olhar para baixo. Pedro e João chegou aí para produzir em você uma nova mentalidade, uma nova perspectiva. Eu estou todo arrepiado, um novo estilo de vida Deus está te proporcionando nessa madrugada. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus? Pedro está falando, você quer mudar de vida? Você precisa mudar de postura. Cantora, eu estou falando que o coach está pedindo esmola para Pedro e para João, mas nem sabe que está diante de Pedro e de João. Porque ele não está olhando para cima, Cícero. Ele está olhando para baixo. Agora, gente, se vocês não pegar, eu não volto mais aqui. Flávio, chega aqui. Quem levava o coxo para ganhar esmola, educava ele a olhar para onde? Para baixo. Pedro e João estão inspirando o coxo a olhar para onde? Para cima. Uau, pegou? Se ele não pegar, a gente pula lá. Existem pessoas que vão nos educar a olharmos para baixo. Mas existem Pedros e Joãos que nos inspiram a nós olharmos para cima. Pegou? Aqui daria para fazer outra pregação. Uau! Inspirados para olhar para cima. Quem nos educa a olhar para baixo nos leva apenas até a porta. Agora, quem nos inspira a olhar para cima? Ó, eles pegaram. Ó, eu vou fingir que eu não falei. Quem levava o coxo para ganhar a esmola, levava ele apenas até a porta. Agora,
Pedro e João estão inspirando o coxo a olhar para cima. Quem inspira o coxo a olhar para cima consegue levar ele além. Ó, tem gente que pegou. Vocês estão entendendo? Tudo depende de conexões. Eu vou repetir. Deus nessa madrugada está nos revelando que o nosso futuro está diretamente ligado com as pessoas que estamos conectados. Se você estiver conectado com pessoas que te educam a olhar para baixo, o máximo que você vai chegar é na porta. Se você se conectar com Pedro e com João, que te inspiram a olhar para cima, se prepare para sair da porta e acessar lugares que você nunca acessou. É Deus falando. Quando você se conecta com as pessoas certas, o que nunca aconteceu na sua vida pode acontecer em um dia. Aleluia! O que você não viveu anos, você pode viver em um dia. Depende das pessoas que você está conectado. Você já parou para pensar? Se você está andando com quem Deus quer que você ande? Quem são os seus amigos? Quais são os níveis de relacionamento que você tem? Esse é o X da questão. Com quem você está conectado? Sabe por que Faraó não quebrou? Na maior crise, porque ele estava conectado com a pessoa certa, com José. Todo mundo quebrou, mas o Egito não, por causa de uma conexão. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Sempre que Deus vai levar um homem ou uma mulher para um novo nível, Deus vai conectar esta pessoa com pessoas estratégicas. Vocês acreditam que 2022 será um ano de novas conexões? Então se preparem, porque Deus vai mexer até no seu ciclo de amizade para te apresentar novas pessoas. Louvado seja Deus. Tem gente pegando lá. Flávio, você pediu para alguém levantar? Não pedi para ninguém para se levantar. Eu pedi? Ninguém pediu. Por que eles estão de pé? Porque eles estão olhando para o alto. Estão entendendo o quê? Entendendo que Deus tem coisas maiores, que Deus está trazendo uma nova conexão nessa madrugada. Até lá fora tem obreiro levantando e dando glória a Deus. Pastor Valdir, eu não estou falando de pessoas que nós vamos conhecer, eu estou falando de pessoas que Deus vai nos apresentar. Bate na mão de quem está do teu lado, bate na mão de quem está do teu lado e fala assim, ó, não é sobre quem você vai conhecer, é sobre quem Deus vai te apresentar. Se prepare, porque Deus vai colocar Pedro e João no teu caminho. Se eu estivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. Eu vou repetir, se prepare, porque Deus vai colocar Pedro e João no teu caminho. Fala para quem está do seu lado, é você que escolhe se vai continuar se relacionando com quem te leva só até a porta, ou se vai se conectar com quem te tira da porta e te inspira a olhar para cima.
Deus, hein? É Wanderson? Everson. Tem pessoas que até fazem parte da nossa história e que nós gostamos. Mas você precisa entender que não é sobre, ai pastor, eu gosto tanto dele, ela é tão legal. Eu não estou falando que quem te leva só até a porta é ruim. Eu vou ser mais direto para não ficar falando por parábolas. Tem pessoas que você gosta, que fazem parte da sua história, que são legais, você estudou, cresceu junto, mas que se você continuar caminhando com essas pessoas, talvez você nunca vai chegar onde Deus quer. Isso aqui é muito, muito sério. Pastor, tem pregadores que cresceram comigo, que são de Deus, pessoas boas, não são pessoas ruins, mas que eu percebi, se eu andar, eu vou ficar bloqueado. Então tem gente aqui que só não decolou ainda, cantora, porque está andando com pessoas, ai, eu gosto dela, mas você já parou para olhar se essa pessoa faz parte do plano que Deus tem para a sua vida? Você tem que parar para analisar isso. Porque você pode comprometer o teu futuro por causa de relacionamentos errados, conexões. Deus em toda a Bíblia sempre falou sobre o poder de aliança, gente. Se você se aliançar com a pessoa certa, você decola. Agora, se você estiver aliançado com pessoas erradas, para eu sair desse tópico e a gente, caminhar para o fim, o que eu estou falando é isso. Cícera, é sua filha, como é o nome dela? Ana Carolina, estou vendo que você está bem ligada, Ana. O que eu estou falando é isso, Ana. Esse coxo tem que escolher se ele vai viver a vida dele com quem educa ele a olhar para baixo, ou se ele vai valorizar quem inspira ele a olhar para cima. O que eu estou falando, Ana Carolina, é que às vezes Deus coloca pessoas que nos inspiram a olharmos para cima, mas nós não valorizamos. Talvez o seu maior erro é que você só anda com gente que te faz olhar para baixo. E aí Deus coloca Pedro e João no teu caminho e você não valoriza. O conselho que eu estou te dando é, quando você vê na tua igreja, na tua rua, enfim, aonde você estiver, quando você vê um Pedro, um João, meu amigo, é isso, cola, pede para andar com eles, pede, fala, por favor, Pedrão, deixa eu andar com você, João, deixa pelo menos 10 minutinhos do teu lado. Quando você vê alguém que ainda gosta de orar, de ler Bíblia, de jejuar, cola com essas pessoas. Elas carregam algo tão poderoso que podem desbloquear o teu destino. Alguém entende? Alguém entende o poder de conexão? 2022 será um ano de conexões estratégicas, um ano de conexões poderosas. Fala para quem está do seu lado, se prepare, porque Deus vai te apresentar pessoas extraordinárias. Flávio, para a gente acabar. Vou correr, tá, gente? A gente finaliza. Pedro pediu para o coxo olhar para ele e para João, correto? Sim. Aí o coxo está olhando. Aí a Bíblia diz que o coxo estava esperando receber alguma coisa. O que você acha que o coxo estava esperando receber? Dinheiro, esmola? Que era o que ele ganhava de todo mundo. Sim. Cara, olha que loucura. O coxo está olhando, olha lá, ó. Põe no próximo, por favor, o 5. O coxo está olhando, esperando receber alguma coisa. Aí no 6, Pedro fala para o coxo, não tenho prata nem ouro. Imagine o coxo. Vocês estão loucos?
Pediu por olhar para vocês. E agora vem me falar que não tem o que eu quero? Estão me tirando, né? Se eu levantasse daqui, eu ia quebrar vocês dois. Estão brincando comigo? Vocês não têm o que eu quero? Segue a vida de vocês então. Não vem fazer eu perder meu tempo. Pedro tem o que o coxo quer? Não. Se ele não pegar, a gente pula lá. É Pedro falando, hoje não é dia de você conseguir o que você quer. Hoje é dia de Deus te dar o que você realmente precisa. Pega o que você está precisando. Pega o que você está precisando. Pega o que você está precisando nessa madrugada. Pega o que você precisa. Oh, glória! Flávio, sabe por que Pedro não vai dar o que o coxo quer? Por que, pastor? Porque o que o coxo quer não tira ele do lugar. É por isso, Ana Carolina, que nem sempre Deus vai nos dar o que queremos. Porque nem sempre o que queremos muda a nossa vida. Olha lá, tem gente de pé lá, Flávio. Hoje eu não vim pregar sobre o que você quer, hoje eu vim pregar sobre o que você precisa. Porque ninguém obtém sucesso em Deus vivendo pelo que quer. Ó, se ele não pegar, é que tão mal. Em todos os sentidos, Flávio. Um homem de sucesso financeiro, de sucesso, eu estou falando de sucesso. Um homem de sucesso, estruturado, não vive comprando tudo que quer. Nenhum homem de sucesso, olha o que eu vou falar para vocês, nenhum homem de sucesso alcançou o sucesso financeiro comprando tudo que queria. Porque, olha aqui para mim, na maioria das vezes, uma pessoa que compra tudo que quer, nunca vai ter uma vida de sucesso financeiramente falando. Saiu o novo iPhone. Hã? Uns 13 mil reais. Isso aí. Eu quero. É o último. Sem carregador ainda. Aí, por exemplo, esse aqui meu não é o último, né? É o penúltimo. Aí a pessoa tem. Não. A pessoa tem. É tipo, eu não estou aqui falando contra, né? Quem tem condição, né? Então, entenda o que eu estou falando. É assim, Thales. Não mudou nada no celular. Só a câmera, a pessoa nem é cinegrafista. Aí ela, não, eu quero o último. Aí, às vezes não tem nem condição para comprar. Hã? Mas quer. Aí faz loucura para comprar o que quer. E aí, na maioria das vezes, se enrola na vida. Por quê? Preste atenção. É claro que a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. Mas o que eu estou tentando explicar para vocês é que para você alcançar o sucesso, antes de você realizar qualquer compra, você tem que colocar na balança: eu estou comprando porque quero ou estou comprando porque realmente preciso? Até uma bala. Se você usar esse método a partir dessa vigília, Cícero, a partir de hoje, usar esse método, peraí, isso aqui é simplesmente o que eu quero ou isso aqui é o que eu preciso? Se você usar esse método, você vai alcançar lugares que poucas pessoas conseguem. Porque normalmente as pessoas naturais, normais, de mentalidade, compra tudo o que quer. E vocês percebem que a vontade do ser humano, ela é volátil, ela sofre variações. Por exemplo, hoje eu quero um carro, amanhã já não quero mais ele, quero outro. Hoje eu quero uma cor, daqui a pouco já não... Porque a nossa vontade toda hora fica sofrendo variações. É por isso que você não pode se mover pelo que você quer, porque às vezes o que você quer te enrola, te compromete. Por exemplo, vou trocar a área agora. Sabe por que tem muitas pessoas que se frustram no casamento? Não.
Porque na hora de escolher a pessoa que vai casar, só olha para aquilo que ela quer. Ao invés de olhar se a pessoa tem as características de alguém que ela precisa. Pastor, é um avião, pastor. Tá tudo de pé. Logo, logo vai murchar tudo, meu filho. Tá na Bíblia. A glória do homem é passageira, é como a erva do campo, que nasce, cresce e murcha. E morre. Antes de morrer vai murchar. Então o que eu estou falando é na hora de você escolher a pessoa que vai passar o resto da sua vida ao seu lado, não olha só para o exterior, para a estética, porque senão você pode se enrolar. Na hora que você for tomar a decisão, você tem que olhar, peraí, essa pessoa tem o que eu preciso? As características dela é de alguém que eu realmente preciso do meu lado? Então a gente poderia aqui continuar falando só disso, mas então vocês estão entendendo, né? Não é sobre o que queremos, é sobre o que precisamos. Chega de viver pelo que você quer. Olha que loucura. Alguém tem dinheiro aí para me emprestar? Eu estou realmente igual Pedro. Eu sou o Pedro e você é o João mesmo, hein? Aí, ó, tem alguém aqui. Aqui achei. Aí, achei vintão aqui. Não, mas presta 50 pro coxo ficar feliz. Se liga só, gente, ó, e eu acabo a pregação, ó. Olha o que o coxo quer. Dinheiro. Olha quando ele ganha o que ele quer, como ele fica. Uhul! Estourei! 70. Bati a meta, posso ir embora. Vou comer no Madeiro, no Mac. Ei, glória. O coxo está dando até glória, ó. Ó, a alegria dele quando vê o dinheiro. Uhul! Esse coxo tá top com a calça rasgada, hein? Mendigo mesmo. A gente acaba aqui. Ana, olha isso aqui. Ele tá feliz olhando para o dinheiro, mas olha o que acontece quando ele olha para os pés. Meu Deus. Ganhei dinheiro, mas continuo coxo. Que vida é essa? Não aguento mais. Amanhã vão ter que me trazer para cá de novo. Vocês estão entendendo? O que ele quer traz uma alegria temporária, mas não tira ele do chão. Porque isso aqui pode fazer você sorrir, mas temporariamente. Isso aqui nunca vai te dar a plenitude que Deus tem para você. Eu acabo a pregação. Pastor, se ele não pegar, eu não volto mais. Sabe por quê, Flávio? Pedro não está dando o que o coxo quer? Porque ele tem algo maior e melhor. É porque o que o coxo quer fala de necessidade. E o que Deus tem para ele fala de destino. É Pedro falando, Deus não quer investir na tua necessidade. Deus não quer investir nessa vida. Deus quer investir no teu propósito, cara. Deus nunca vai investir na tua necessidade. Deus sempre vai investir no teu propósito. Vocês estão conseguindo pegar? Por isso que quanto maior for o seu propósito, maior vai ser o investimento do céu na sua vida. Eu conheço um monte de pregador que quer pregar para ganhar dinheiro, para suprir uma necessidade, e não conseguem vencer. Porque ministério não é sobre necessidade, ministério é sobre propósito. Quem prega por necessidade pode até ganhar uma esmola, mas nunca vai chegar onde Deus quer. Quem canta por necessidade pode até conseguir migalhas, mas nunca vão chegar onde Deus quer. Quem lidera, quem abre igreja por causa de necessidade, pode até abrir uma igrejinha ou outra, mas nunca vão chegar onde realmente Deus quer. Agora, aqueles que se movem pelo propósito, esses sim chegarão aonde Deus realmente quer e desfrutarão da vida. Gente, isso aqui é muito interessante.
eu amo os detalhes da Bíblia, eu daria para fazer outra pregação, Cícero. Nem a oferta que eu dou por necessidade Deus aceita. Por isso que Paulo diz, não oferta nem com tristeza, nem por necessidade. Porque reino não fala de necessidade, reino fala de propósito. Mas vamos continuar. E a gente acaba. No 7, Pedro pegou na mão direita. Olha lá, tomou os calcanhares do coxo, se firmaram. Agora, lê o 8, por gentileza, pastor Flávio. Exaltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Como que o coxo ficou de pé? Louvando. Vamos lá. Saltando. Uau, você está falando que o cara que nunca andou agora está saltando? Sim. Olha lá, ele saltou, ficou em pé, começou a andar e foi para onde? Para o templo. Ele não foi para a casa dele, não? Não. O primeiro lugar que ele escolheu ir não foi para a casa dos amigos que carregavam ele? Não. Uau. Aonde ele entrou? No templo. Pedro está obrigando ele a entrar no templo? Não. João está obrigando? Não. Sabe por quê? Por quê? Deus não tira o direito de eu escolher para onde eu quero ir. Não é obrigação. Eu vou repetir. Não é obrigação. Pedro não está falando, entra. João não está falando, você vai ter que... Não. Deus nunca vai tirar o direito de você escolher para onde você quer ir. Mas sabe por que esse coxo, que agora não é mais coxo, já está de pé, mesmo podendo escolher ir para a casa dele, para a casa dos amigos dele, ou para tantos outros lugares, está escolhendo entrar no templo? Por quê? Porque quem reconhece por quem foi levantado não consegue ser feliz longe do altar. Eu não vim pregar sobre o coxo que pulou. Fala assim, não? Não. Eu não vim pregar sobre o coxo que pulou. Eu não vim pregar sobre o coxo que pulou. Porque na minha opinião o maior milagre não é o pulo que esse coxo deu. O maior milagre não é o pulo que esse coxo deu. Tá legal, ele tá repetindo o que eu estou falando, é isso aí. Flavião, eu não vim pregar sobre o pulo que ele deu, porque na minha opinião o maior milagre aqui não é o pulo. O maior milagre aqui é o acesso. Eu vejo todo mundo pregando de um coxo que pulou, mas hoje eu vim pregar de um coxo que depois que pulou, entrou no templo. Porque não adianta a gente ver as pessoas pulando se o destino delas não for o altar. Tem tanta gente que amava o altar, o templo, o reino, mas só foi ganhar um pouquinho de força, perderam o amor por esse lugar. Mas eu acredito que eu estou pregando para uma geração que mesmo depois que saltar, Ana, não vai esquecer do altar. Tantos pregadores que quando não tinham força, amavam pregar, amavam o templo. Tantos cantores que quando não tinham dinheiro, fama, amavam cantar na igreja. Mas aí a força veio, para que cantar a igreja se a prefeitura paga mais? O que eu estou falando é que nós precisamos de estrutura para depois do salto não nos esquecermos quem nos levantou. E olha que interessante, eu acabo a pregação aqui. Ele entrou no templo fazendo o quê, Flávio? Saltando. E mais o quê? Louvando. A quem? A Deus. Ele entrou falando, olha eu aqui? Não. Ele entrou cantando, vai lá, pega quem falou da minha vida e avisa que eu estou de pé? Não. Ele entrou cantando, quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai se arrepender? Não. Sabe por quê? Por quê? Deus não me levanta para eu me vingar de ninguém. O problema é que tem muita gente querendo ficar de pé para mostrar para os outros. Me humilhou, mas vai ter que ver. Isso não é evangelho, gente. Eu não quero saber quem me humilhou. Eu quero viver para glorificar quem me levantou. Quem olha para esse coxo e vê ele louvando a Deus, está falando o seguinte, cara, ele não está de pé pela força dele.
Olha ele louvando a Deus. Quem levantou ele foi Deus. Então o intuito dele entrar foi para agradecer quem o levantou. Eu acabo a pregação, quando os homens tentarem inflar o teu ego, você é bom, você prega muito, você canta muito, você é isso, é aquilo, pega tudo isso e entrega para quem te levantou. É alguém falando, você é bom, aí você fala, sou não. Porque se fosse pela minha força, eu estaria no chão até hoje. Se fosse pelo meu mérito, eu não estaria de pé. Não é sobre nós, é sobre quem nos levantou. Fica de pé onde você está. Você quer viver uma vida para glorificar a Deus? Pegue os troféus, as vitórias, as conquistas, e entregue a Ele. Porque tudo que vem dele precisa voltar para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo aponta para Ele. Nós temos que viver para a glória dEle. Por isso que Paulo diz, você quer comer? Come. Quer beber? Beba. Mas tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Tudo. Tudo. Cada conquista, cada vitória, cada obstáculo vencido, tudo você tem que atribuir a Deus. Tem alguém aqui que quer viver até o último dia na presença de Deus? Até o último dia. Até o último dia. Não é sobre o momento, é sobre até o último suspiro. Feche os seus olhos aonde você está, eu quero orar com você. Eu não sei se a cantora vai cantar um louvor. Fica à vontade, mas nós vamos finalizar. Pai, nós estamos aqui para te agradecer porque reconhecemos que veio de ti toda a força que recebemos. Se fosse pelo nosso mérito, nós estaríamos no chão até hoje. Mas o seu amor nos alcançou. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, que curou a nossa paralisia espiritual. Orabashuri kalamahama. Nem nós acreditávamos mais, mas o seu amor nos levantou. E que possamos viver em prol de manifestar esse amor ao mundo e mostrar quem realmente tu és. Muito obrigado. Que nenhuma vitória, que nenhuma conquista, que nenhuma oportunidade nos tire da tua presença, nos tire do altar. Queremos te amar acima de todas as coisas, acima de todas as coisas. Que o nosso coração seja o seu trono. E que a sua presença seja sempre a nossa prioridade. Pedimos estrutura espiritual, porque não é fácil escolhermos o templo em dias de tantas propostas. Mas nós cremos que o Deus que nos levantou é o Deus que vai nos ajudar a vivermos a boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Faz meu coração arder de novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder.
Glória a Deus. Maravilha. Que Deus abençoe cada vida que esteve aqui. Deus abençoe o pastor Raik Carmelo por nos atender. Deus abençoe o seu ministério. Que Deus continue lhe honrando na terra, né? Que isso seja só o começo. Eu gosto quando o anjo fala para Gideão, né? E diz assim: vai nessa tua força. Eu gosto de trocar aquela versão. Eu gosto de imaginar que o anjo estava dizendo assim: vai nesta tua humildade. E eu creio que com esta pregação hoje quebrou também a empresa do diabo, que gosta de colocar as pessoas para olhar para baixo. Com esta palavra quebrou a empresa do diabo do inferno, que gosta de colocar as pessoas para olhar para o chão. E a partir de hoje você vai olhar para o céu. Você vai olhar para o céu, para a glória de Deus. Amém? Receba vitória, receba milagre da parte de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Fazer a última oração e vamos dar a bênção apostólica aqui. Fecha teu olho no nome de Jesus. Senhor Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor é nosso amigo. Dependente de qualquer situação, dependente da circunstância, mas o Senhor está conosco. Obrigado por esta pessoa, papai, que ela entrou aqui hoje. Ela andava com pessoas erradas, pessoas que levavam ela a olhar para baixo. Mas hoje, papai, ela saiu daqui com visões diferentes, pensamentos diferentes. Vai sair daqui, papai, com visões, papai, de olhar para o céu. E quando nós olhamos para cima, papai amado, nós sabemos que nós vencemos no nome de Jesus. Porque entendemos, Senhor Deus, que a nossa peleja, a nossa guerra, não vencemos na terra, mas vencemos com ferramentas trazidas do céu. Então abençoa cada vida que entrou neste lugar. Cada pessoa que adentrou sobre este lugar, papai, que o Senhor abençoe de uma forma especial. Que o Senhor possa abrir a janela do céu, papaizinho da glória. E que o ano de 2022, papai, ela venha, Senhor Deus da glória. Ela venha prosperar, papai, em todas as áreas da sua vida. E o Senhor possa ser glorificado através da vida dela. E ela, papai amado, ela avance. Ela não fique parada só na porta, mas ela possa adentrar para dentro do templo. E ela possa também, Senhor Deus, adentrar em lugares que ela nunca imaginou, para glorificar o teu nome. E assim nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Faz assim com a tua mão. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e as consolação do Senhor Espírito Santo, que é teu amigo, esteja sobre todos nós, e todos nós dizemos: